Alô pessoal, bem-vindo ao canal UFSMAD Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é sobre, na área de física nuclear, detetor Geiger-Miller, o que é e para que serve. Vamos lá. O detetor Geiger-Miller é um instrumento muito interessante. Ele serve para detectar radiações eletromagnéticas ionizantes, principalmente gama e beta. Existem principais tipos diferentes de radiação. Só relembrando aqui, a gama quer dizer uma radiação eletromagnética de alta frequência, alta energia e alto poder penetrante na matéria. A beta, o que é beta? São radiação beta produzida por elementos radioativos, decaimento beta. Tem dois tipos de radiação beta, a beta negativo, elétrons, beta positivo, pósitrons. A penetração é menor e a energia, porque o elétron ele tem massa menor, ele tem uma velocidade grande, mas devido à sua massa, 1 milímetro de metal já barra 99% dos beta. Milímetro de alumínio, de ferro. Alfa, radiação alfa, o que é? É uma radiação que é um núcleo de hélio. O que é o núcleo de hélio? É 2 prótons e 2 nêutrons. Ele é pesado. Ele tem um poder de ionização maior, mas o poder de penetração na matéria é menor. 1,5 centímetro de ar, já praticamente 99% dos alfas energéticos já foram embora. Já foram detidos pelo ar. 1 milímetro de papel detecta barra 99% do alfa, radiação alfa. Então a mais penetrante é gama, onda eletromagnética, fóton, né, raio-x de alta energia, e radiação gama, que são radioisótopos produzidos por decaimento, né? A radiação gama é produzida por radioisótopos em decaimento radioativo. Nêutrons, ele é especial, é uma radiação, né, que o nêutron, você sabe que ele tem mais ou menos a massa próxima do próton, né, um pouquinho mais pesado. Ele não tem carga elétrica, o campo magnético não altera a sua trajetória. Ele tem um poder de penetração médio, ele se reflete muito, né? Principalmente material hidrogenado, né? Ele perde choque inelástico, e ele tem a propriedade de transformar substâncias em átomos radioativos. Então o nêutron é especial, é produzido principalmente em reatores nucleares. Ele tem uma medição indireta, aparelho sofisticado, caríssimo, boro 10, né? O boro 10, quando o nêutron bate no boro 10, ele emite um alfa que vai ionizar um ar ali e depois vai ser medido. Então, instrumentos para medir nêutrons são caríssimos e uma eletrônica sofisticada. Prótons, principalmente em aceleradores, né, lineares, ciclotrons, né, produz prótons, principalmente. E a radiação cósmica, né, que vem lá do espaço, né? Nós somos bombardeados por radiação cósmica, toda a Terra aqui. Vem lá de estrelas, né, de alta, buraco negro, né? Então a radiação cósmica é uma radiação mais energética que a gama e também é instrumento especial, câmara especial para detectar raios cósmicos, né? O mais barato de todos os instrumentos é o Geiger-Miller, né, que foi inventado na década de 20, né, pelo alemão Geiger-Miller. A ideia, ele usou um tubo metálico com baixa pressão, gás lá dentro, certos gases especiais. Então a ideia é assim, a radiação ionizante, o gama, atravessa o tubo metálico, ioniza lá os gases, cria cargas. Tem um campo lá elétrico lá forte, né, um DDP grande lá de 400 a 1000 volts. O que acontece? Recolhe esses elétrons e gera uma corrente que é amplificada, e essa corrente é proporcional à radiação, à intensidade de radiação que incide no tubo Geiger. A ideia é simples, né? Fez uma eletrônica, ponteiro analógico, né? Na época era analógico. Então ele mede
por ionização, né? Porque tem essa propriedade, a radiação gama tem essa propriedade de ionizar. Então, tubo Geiger-Miller. Aí existe um tubo com uma janela bem fina, consegue medir beta, que são elétrons. O beta ele consegue entrar lá dentro do tubo Geiger-Miller. Mas o tubo Geiger-Miller é envolto num tubo metálico, né? Aço inox. Aí quando você tira a tampa, você mede beta, fonte beta, que nem fonte de fósforo 32, eu lembro. Eu tirava a tampa, ele mede bastante, né? Radiação beta. Aí eu ponho a tampinha, ele cai e só mede só o gama. Então, o detetor Geiger-Miller é um instrumento barato para medir radiações, né? Barato é relativo, hein? Porque na década de 80 e 90, que eu trabalhei no IPEM, muitos anos lá, e eu calibrava detetores e trabalhei na proteção radiológica. Trabalhei em reator nuclear lá no IPEM também, uns 3 anos. E os detetores eram norte-americanos e franceses. E eram caríssimos. Um detetor Geiger-Miller analógico seria equivalente hoje a uma TV Smart aí de 65 polegadas, o preço. Daí para mais. Um detetor mais ou menos, o Fusca lá, não era o mais sofisticado. E detetor de nêutron mais caro ainda, que é uma bola brancona pesada. Então, o detetor Geiger-Miller, ele serve o quê? Para medir radiação. Você trabalha numa área nuclear, você quer saber se está sendo exposto por radiação, você tem lá o detetor Geiger-Miller, ele mede o BG, né, a radiação de fundo do ambiente. Aí, de repente, aumentou, geralmente ele tem um alto-falante, ele faz som, né? Começa a aumentar o som, você sabe que tem radiação no ambiente. Então, a função do Geiger-Miller, para pessoas que trabalham na área nuclear, e eu trabalhei lá no IPEM muitos anos, pessoas que trabalham em hospitais, operadores de raio-x, é importante ter detetor Geiger-Miller para medir a taxa que está tomando, a dose que está tomando. E tem dosímetro também. Os dosímetros antigamente era chapa fotográfica, né? Era baseado em dosímetro fotográfico. Depois ele começou a utilizar cristais, né? Termoluminescentes, mais sofisticado. Aí você recebe uma quantidade de dose que você vai lá além, instrumento adequado, a dose que a pessoa tomou numa semana, num mês. E tem os dosímetros portáteis, né? A câmara de ionização, caneta dosimétrica. E a pessoa trabalha 1 hora, 2 horas na radiação, depois ele olha no dosímetro, uma caneta dosimétrica lá, ele vê quantos mR toma, né? 20 mR, 50 mR. A dose medida é mR. O Geiger-Miller mede taxa por hora, milirroentgen por hora, microsievert por hora. Então taxa é uma coisa, que nem velocidade, metro por segundo, distância, metro, dose, milirroentgen, microsievert, milisievert, dose, taxa, microsievert por hora, milirroentgen por hora. O Geiger-Miller mede taxa de exposição. E um dosímetro especial que a pessoa usa na lapela mede dose. Os dosímetros utilizados hoje, atualmente, tem dos detetores Geiger-Miller, são cristais semicondutores. O princípio é o mesmo, a radiação bate lá no cristal, gera corrente, ioniza e tem um circuito eletrônico que mede essa taxa de exposição aí, que é proporcional, o número de íons criados lá, né, de cargas criadas, é proporcional à radiação incidente. O princípio é o mesmo. Temos iodeto de sódio, iodeto de césio, iodeto de germânio, silício, etc. São semicondutores. Aí, depois de 2010, 2020, o detetor Geiger-Miller passou a utilizar a unidade internacional do SI, que é Sievert. Antigamente, tem muitos detetores de radiação, ainda está na unidade antiga. Roentgen por hora, milirem por hora. Rem era Roentgen equivalente a MEM, para o tecido biológico, e Roentgen para o ar. Então, os detetores passaram a mudar a unidade, passaram a unidade do SI, o Sievert, e os detetores passaram a ser digital, né? Porque devido ao computador, a evolução do computador, da informática digital, então o circuito eletrônico digital, você consegue acoplar o detetor por um computador, etc. Então evoluiu, né? Como tudo evoluiu, como tudo evolui, né? Interessante a gente falar
uns acidentes famosos com radiação. Ó, Three Mile Island, um reator lá nos Estados Unidos, deu problema lá, aquecimento, liberou uma quantidade enorme de material radioativo. Chernobyl em 86, lá na União Soviética, na Ucrânia, lá, né, norte da Ucrânia, o reator explodiu, causou milhares, dezenas de mortos, né, centenas de mortos, e liberou para o meio ambiente uma quantidade enorme de material radioativo. Goiânia, 1987, Césio 137. Era uma cápsula, né, um material, era um material usado em radioterapia, né, uma bomba de césio, que é usada em radioterapia, é uma blindagem grande, enorme de chumbo, né, estava abandonada. Aí as pessoas foram lá, o catador de papelão viu aquele objeto, levou para o ferro velho, abriram e tinha uma cápsula lá dentro com césio 137. Para a radioterapia, ela estava fraca, porque a radioterapia ela queima células cancerígenas, mas tinha muita radiação, então ela não poderia ser aberta. Aí os catadores de papelão abriram, causou aquele acidente enorme lá em Goiânia. Lá. E eu, como trabalhador da proteção radiológica no IPEM, eu fui convocado e fui trabalhar lá. Eu monitorei pessoas no Estádio Olímpico, usando um cintilômetro, que é um aparelho mais sofisticado que o Geiger Miller. É um cristal, né, iodeto de césio. E vou fazer um vídeo sobre a minha participação lá em Goiânia, no acidente do césio 137. Então, aí você vê, eu tenho um detetor Geiger Miller digital que eu comprei. Quer dizer, hoje está tão barato que eu paguei R$200 um digital, é mais simplesinho, né? Um detetor digital e ele mede radiação. Coisa que na década de 80 e 90 eu nem sonhava ter, né? Muito caro. Aqui temos imagem de detetores Geiger Miller, ó. Olha lá, analógico, digital. Eu calibrei muitos aparelhos aqui, ó, esse aqui, esse da Victorin, esse da Luno, calibrei esse aqui para contaminação, calibrava esse aqui, ó, esse aqui, detetor. Então aí depois os detetores foram evoluindo, né? Foram evoluindo e ficaram digitais. Aí eu comprei um e fiz um vídeo dele. E é interessante que no ano passado eu viajei lá para Vitória e depois eu fui para Guarapari. Eu já sabia que a areia preta de Guarapari ela é radioativa. Aí eu peguei uma amostra lá dessa areia preta e eu trouxe para cá, aqui em São Paulo. E aí eu fiz um teste. Eu tenho um detetor de radiação, né, digital, é simplesinho, barato, chinês. Aí eu fui ver se ele mede a radiação da areia preta. Está aqui um vídeo que eu fiz. Interessante. Olha lá, vamos ver o vídeo aqui, ó. Esse é o detetor, ele é digital, ele é simples, chinês. Paguei R$200. Aqui, ó, o BG está 0,32 microsievert por hora. Essa é a unidade do SI, taxa de exposição. Aí eu peguei esse saquinho cheio de areia preta aqui, ó. Vamos reparar aqui que, olha lá, 0,47, 0,48, 0,60. Olha lá, 0,68, 0,70, 0,70, 0,71, 0,77, 0,81. Ele é lento mesmo, 1,05. Se fosse analógico, era mais rápido. Ponteiro, 1,09, 1,13, 0,17, 0,26. 28, 32, olha lá, o gráfico aqui vai aumentando. Tirei isso aqui, aí eu peguei uma fonte Check Source, que é uma fonte para testar detetor Geiger. Olha lá, 5.21, 7.18, 8.9, 10, 10.28, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 22, ele é lento, né? 23, 25, olha lá, o gráfico ele vai, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35 microsievert, 37, parou aí, deu uns 40 microsievert.
Então é isso aí, a areia preta de Guarapari, ela tem tório 232, né? Deve ter um pouquinho de urânio, e deu essa radiação, aí vocês viram no vídeo, né? Então, conclusão que a gente chega, né? Eu vou fazer um vídeo sobre radiação, unidade de radiação, que merece um vídeo porque é complicado as unidades, como é que evoluíram, né? Reuting, Rehm, Gray, Sieber, os físicos são complicados. Conclusão do nosso vídeo, ó, o detector Geiger-Milling é um instrumento muito útil para quem trabalha na área nuclear, operadores de raio-x, trabalhadores de institutos nucleares, medicina nuclear com radiofármacos, que é usado para tratamento de câncer, para etc. Então, junto com o dosímetro, tem um dosímetro que ele mede a dose. O Dr. Geiger-Milling mede a taxa. O dosímetro ele mede a dose acumulada, num tempo tal. Pode ser dose diária, geralmente dosímetro, caneta dosimétrica, pode ser dose semanal, quanto você tomou na semana, quanto você tomou em um mês, geralmente no mês, aí você vê lá a dose, se passou a dose do limite diário, ou de mensal ou semanal. Então o técnico de proteção radiológica com os instrumentos, câmara de ionização, caneta dosimétrica, dosímetro, detector Geiger-Milling, ele controla a dose que o trabalhador pode estar exposto na radiação. Por isso porque é perigoso, né? Uma dose muito alta é perigosa, dá efeitos, né, perigosos. Então é isso aí, o Geiger-Milling é um instrumento útil, hoje está barato, hoje qualquer um pode comprar, né? Antigamente, na década de 80 e 90, nem sonhava, tá bom? É isso aí, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal, um abraço.